qual papel usar para fazer o molde. Oi, minhas fofurinhas, tudo bom? Pra quem tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a Hath, aqui do Ateliê da Hath. Amo ensinar coisinhas, roupinhas, acessórios, adoro vídeos de DIYs e tutoriais. Nessa semana, inclusive, ensinei a fazer esse vestido. E gosto muito de ficar fazendo roupas e para isso a gente precisa de molde. É nessa hora que surge a dúvida qual papel usar, o que é melhor, o que é mais resistente, o que é ideal para cada tipo de molde e para cada pessoa. É uma dúvida bem comum, mas hoje eu vou solucionar ela para você. E antes da gente continuar, já deixa o seu like e se inscreve para dar aquele apoio para o canal e eu continuar trazendo mais e mais conteúdos para poder ajudar vocês. É sempre muito importante na hora de fazer uma bolsa, um acessório ou algo desse tipo, ter um molde para a gente seguir ali de base, facilitar a nossa vida. Se a gente quiser fazer algo de novo também já está tudo prontinho, mas para que tudo dê certo é muito importante saber qual papel usar. Mas e agora? Qual papel eu devo usar? Na verdade, a resposta é simples. Qualquer papel serve. Para saber qual papel usar, o que você tem que se perguntar é o que você vai fazer. Cada papel serve para um tipo de coisa, tem um destino, uma durabilidade, uma facilidade para aquilo. Então a pergunta correta é o que você vai fazer? Você já tem em mente? Se é uma roupa, se é um acessório, se é uma bolsa, isso vai ser muito importante para a gente começar essa explicação. Para facilitar então, eu separei algumas coisas que a gente costuma fazer aqui no ateliê ou em casa, para poder comentar direitinho e conseguir explicar cada coisa para vocês. Vamos começar então com a modelagem plana, que é aquele molde que a gente faz para roupa, cosplay, acessório, bolsa. Aquele moldezinho simples, mas que ajuda muito no dia a dia. Os papéis que a gente pode usar para fazer esse tipo de coisa que eu acabei de falar são vários. A gente pode usar folha de caderno, sulfite, jornal, encarte de mercado, cartolina, color set, papel para embalagem, papel craft, pardo ou manilha. Existe uma diversidade bem grande de papéis. Eu até falei aí embalagem, encarte. Precisa ser necessariamente algo plano que a gente consiga riscar, cortar e então fazer o nosso molde com esse pedaço de papel. A próxima opção de papéis que a gente pode escolher agora são papéis para tirar o molde. Na primeira opção, eu falei para vocês os papéis que a gente vai fazer o molde do zero, montar, riscar, fazer os cálculos e então preparar o molde. Nessa segunda opção, a gente vai tirar o molde. Esse caso serve para aquelas revistas que já tem um monte de molde junto e a gente quer tirar um determinado molde dali, daquele papel, ou então já tem um molde e a gente quer copiar aquele molde, ou até mesmo a gente fez algo no manequim e quer retirar o molde 3D do manequim para o molde plano. Então a gente vai copiar esse molde. Tem papéis específicos para isso também. Nesse caso, a gente pode usar para tirar os moldes prontos, aqueles de revista, ou então até mesmo do manequim, papel de seda, papel vegetal e papel manteiga. Sim, papel manteiga é aquele que a gente faz biscoito, faz bolo e usa na cozinha. Eu usei bastante esse papel, principalmente na faculdade, por ele ser mais transparente, mais fininho, dá para tirar bem o molde, ele é mais baratinho, fácil de encontrar, porque a gente encontra ele no mercado, em coisas alimentícias, então é prático de encontrar. O preço ajuda bastante, o papel vegetal já é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais difícil, específico para encontrar. Então papel manteiga é uma ótima opção, a gente usava muito na faculdade. Depois que eu descobri isso, eu falei, eu preciso compartilhar com o pessoal daqui do canal, porque é uma ideia maravilhosa. Essa dica do papel manteiga é sensacional. Já temos aqui então várias opções de papéis que a gente pode usar para fazer ou tirar o nosso molde. Gostaria de deixar algumas dicas e algumas coisinhas importantes que vocês precisam pensar antes de fazer o seu molde. Não é só pegar o papel, sair riscando e fazendo os moldes, não. A gente tem que pensar também a longo prazo. Além de pensar no que é acessível, o que é fácil da gente encontrar, temos diversas situações. É importante sempre pensar a longo prazo, porque a princípio todos os papéis acabam servindo, mas é importante também pensar a longo prazo, porque tem alguns papéis que acabam dificultando na hora de fazer o molde, acabam atrapalhando e incomodando. Quando eu comecei, eu usava folha de caderno para fazer os moldes, porque era o que eu tinha de mais fácil, mais acessível, eu não precisava
sair para poder comprar. Então no começo eu até tenho alguns moldes aqui guardados que eu usei folha de caderno, mas assim, as linhas começaram a me incomodar, começaram a me atrapalhar e tira a atenção na hora de escrever alguma anotação, alguma coisa importante, acaba atrapalhando. Então, à primeira vista, se você estiver começando, for o que você tiver, usa o papel de caderno, não tem problema, mas depois vai ficando feio, vai atrapalhando essas linhas. Então vai pensando a longo prazo se você quer guardar esse molde, se ele precisa ser um molde mais firme, porque aí você escolhe um papel de uma gramatura mais firme, por exemplo, um color set, uma cartolina, um papel craft, e aí você vai escolhendo os tipos de papéis para o que você quer fazer, para a durabilidade que você quer ter com esses moldes. Se for só algo rapidinho ali, que você vai usar depois vai jogar fora, aí você pode usar um papel de caderno, encarte, algo mais baratinho para começar. E vai pensando sempre nisso, se você quer guardar, se você vai usar de novo, se você vai fazer anotações, porque aí os papéis têm que te ajudar na hora de fazer um molde, não te atrapalhar. Eu já usei muito folha sulfite, mas a folha sulfite tem que ficar emendando. Se for algo pequeno, até que ajuda, dá certo. Mas se for um molde muito grande, ficar emendando, fica cheio de durex, de fita crepe, a gente acaba gastando mais fita para poder juntar a folha do que comprar um papel craft, comprar uma cartolina. Então, às vezes, acaba não compensando. Como eu disse, depende de cada situação. No começo eu fui emendando, né, os papéis, folha sulfite, folha de caderno, porque era o que dava no começo, era o que eu tinha ali no momento, naquela ansiedade de fazer as coisas na hora. Cuidado com o papel manilha, se for um molde mais assim, que você vai usar e depois vai jogar fora, é até interessante, né, mas com o passar do tempo, o papel manilha rasga muito fácil, você acaba perdendo o molde. Então, se for um molde que você quer usar de novo, use um papel mais resistente. O que eu mais uso aqui no meu ateliê é o papel, é um papel de embalagem. Eu fui nesses lugares que tem rolão grande de papel para embalagem e comprei um papel craft e um rolo de papel branco. Eu gosto muito do papel branco porque eu consigo escrever bastante coisa, dá para enxergar bem o lápis, mas já o papel craft, ele é mais grossinho, mais firminho, então ele resiste muito mais com o tempo. Eu tenho vários moldes guardados, é muito difícil de rasgar. Então acho que assim, o craft pra mim é o melhor, mas eu gosto de ter 2, 3 tipos de papel, pra, como eu disse, cada molde vai pedindo um tipo de papel diferente, vocês vão pegando esse jeitinho de escolher. A princípio vocês podem usar qualquer coisa que vocês tiverem, como eu falei, encarte, embalagem, jornal. Conforme vai passando os anos, vai passando o tempo, que a gente vai se dedicando, tendo o nosso ateliê, querendo guardar todos esses moldes bonitinhos para poder usar de novo, a gente vai vendo algumas coisas que não vão sendo mais tão práticas. O jornal acaba manchando, o papel manilha acaba rasgando, o sulfite tem que ficar emendando, folha de caderno tem linha que acaba atrapalhando. Então, com o tempo, a gente vai pegando jeito, vai sabendo escolher qual é o melhor, o que serve para cada coisa. Então não se preocupe, uma coisa que vocês vão pegando com o tempo. Eu dei várias opções para poder ver o que se encaixa melhor no seu dia a dia, no seu momento agora. Como eu disse, quando eu comecei, eu emendava papel, usava folha sulfite, eu fazia acontecer o molde ali, entendeu? Com o que eu tinha em casa. Mas eu fui melhorando, adaptando e crescendo aqui com o ateliê e usando algo assim mais para trabalho também. Então fui aperfeiçoando e descobrindo coisas que funcionam melhor, coisas que não funcionam tão bem. É algo de cada pessoa, não tem como eu te dizer, usa esse papel que é melhor, né? Às vezes não é uma coisa acessível ou não é algo que você tem ali na hora que você precisa. Então pensa muito nisso, no momento que você precisa, o que você quer investir. No fim das contas, todos os papéis servem para quem tá começando, para quem tá naquela ansiedade de fazer o molde, quer correr e fazer ali com o que tem em casa. Então usa essas dicas de emendar papel, usa folha de caderno, usa jornal, encarte. No começo eu usei muito isso porque era o que tinha ali, e eu queria fazer as coisas e não queria ter que sair com papel. Então era uma boa opção assim, uma pessoa meio apressadinha, né? Outra coisa também é que não é só o papel que faz o molde, tem também a questão do capricho. Conforme a gente vai querendo guardar os moldes, usá-los de novo, ou então
a gente tem algum assistente, alguém que trabalha com a gente, que precisa ler aquele molde, entender aquela informação, passar tudo certinho adiante, também é muito importante, não só o papel, mas também o capricho, as anotações, tudo que a gente anota certinho, marca certinho, deixa escrito ali como explicação. Então o capricho também é muito importante se vocês forem pessoas desastradas como eu. Né? Eu sou muito desastrada, eu rasgo muito fácil, eu sujo muito fácil as folhas, então eu já escolho o craft porque já é um papel mais firme, já é um papel ali numa cor que não aparece muita sujeira, só água, né? Se cair água não tem papel que resista. Mas vê também, se você for uma pessoa desastrada como eu, na hora de escolher esse papel para poder durar o seu molde, pensa também no capricho, tá? Não é só o papel, também é o capricho que a gente coloca na hora de fazer o molde. Pensa também como você vai guardar, porque assim, na época que eu passava muita fita pra ficar colando as folhas e fazer um papel gigantesco, que eu não sabia que tinha papéis grandes tipo craft, eu achava que eu tinha que emendar, porque eu não conhecia, eu não tinha esse conhecimento ainda. Eu ficava emendando, e na hora de dobrar e colocar no envelope, porque eu sempre gostei de manter tudo arrumadinho, dava um volume no envelope, ocupava espaço, gastava muita fita. Então lembra também, pensa também no espaço que você vai guardar esse molde, né? Às vezes, se você faz muito molde e é uma pessoa mais delicadinha, usa um papel mais fininho que vai ocupar menos espaço. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas ocupa menos espaço, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Pensa que se rasgar é trabalho em dobro, a gente não quer trabalho em dobro, a gente quer fazer uma vez, principalmente molde, que às vezes dá uma dorzinha de cabeça, dá um trabalhinho, a gente quer fazer, se possível, ficar para a vida inteira. Pelo menos eu sou assim, eu quero fazer o molde para ficar para a eternidade, E-N, né? Eternidade, porque dá trabalho e eu não quero ter que fazer de novo algumas coisas. Então, às vezes, compensa investir no papel melhor. Vou dar uma dica para vocês de que nem sempre é necessário papel. Ai, Hath, mas como eu vou fazer um molde sem papel? Quando é roupa, eu gosto muito de usar papel, mas quando é cortina, coxa, fronha, coisas mais assim, retinhas, sabe? Bem retinhas o molde, eu gosto de fazer um planejamento numa folha de como vai ser o formato, como vão ser as medidas, risco direto no tecido e corto direto no tecido. Pode ser algo bobo para algumas pessoas eu estar falando isso, mas tem gente que às vezes está começando e quer fazer tudo certinho, quer fazer tudo bonitinho, quer ter molde de tudo, mas é bom às vezes se a gente conseguir fazer tudo assim direto no tecido, se for algo mais retinho, fazer as marcações e cortar ali, ganhar espaço, porque vai ficando muito molde no ateliê, vai ficando muita coisa para guardar e acaba de certa forma ocupando muito espaço, atrapalhando, e em vez de ajudar, atrapalha. Então é algo simples, mas que no começo eu queria sair fazendo molde de tudo, guardar molde de tudo, e chega uma hora que não dá mais para guardar tanta coisa. Então se atente assim, ao máximo possível que der, riscar e fazer no tecido, guarde só os moldes que vocês precisarem, escolha bem o papel que você vai fazer seu molde para poder guardar tudo bonitinho e também ter espaço no seu cantinho para guardar esses papéis. Tem algumas exceções de que eu vi algumas pessoas fazerem papel Paraná e papelão. São moldes assim, você vai riscar muitas e muitas vezes e acaba rasgando, acaba entortando, acaba desgastando o papel se o papel for muito fino, sabe? Pensa, você vai riscar o mesmo molde 500 vezes. Se for um papel sulfite, além do papel ficar encardido, o papel sulfite ele não é tão fininho, mas para você riscar várias vezes em volta ao molde, acaba estragando o papel. Então, se for em grande escala o seu processo, for algo que você vai fazer muito, eu recomendo fazer talvez no papel cartão, papel Paraná, algum papel que seja mais firme e resistente para você conseguir riscar em volta do molde várias e várias vezes e não estragar e não deformar o seu molde, porque senão você tem que refazer ele de novo, de tempos em tempos, porque ele vai diminuindo, de você riscar em volta, vai entortando o papel, vai fazendo furinhos e vai diminuindo sim o molde. Então fica atento se for um molde que você vai fazer em grande escala para usar um papel mais firme para você não perder esse seu molde, ok? Não existe assim uma resposta certa
vai depender, como eu falei, de cada pessoa, de cada situação, de cada molde, né? Se é uma roupa, se é um acessório, se você vai cortar uma vez, se você vai cortar 500 vezes aquele molde. Existem situações e situações, pessoas e pessoas, tipos e tipos de molde, então você vai escolher aquilo que se encaixar melhor para você, aquilo que for melhor e que for facilitar a sua vida. Tentei escolher diversos tipos de papéis diferentes, desde os mais simples da gente encontrar, como encarte de jornal, encarte aqueles de mercado, que a gente recebe um monte em casa, folha de revista. Tente se virar com o que você tem. Se precisar, compre um papel diferente, invista. Tem rolos, tá? Eu tenho um rolo gigantesco de papel que eu tô usando por acho que uns 5 anos e o rolo ainda não acabou. Eu faço muitos moldes. Então, pense em algo que vai te ajudar no dia a dia, vai te facilitar na hora de fazer as coisas no seu ateliê ou no seu cantinho. Pensa com carinho, porque o molde é uma estrutura muito base de quase tudo que a gente vai fazer, seja uma cortina, seja uma roupa, seja um sapato, seja um acessório de cabelo. Muita coisa a gente acaba usando molde, então é muito importante a gente saber qual papel usar, o que vai durar a longo prazo, o que é mais resistente para aquilo que você vai fazer, o que vai ocupar menos espaço na hora de guardar. São detalhes que formam um conjuntinho para facilitar e ajudar no seu dia a dia. Eu sei que é um vídeo assim mais simples, mas eu espero poder ter trazido um conhecimento a mais, alguma diquinha que você não tinha ouvido falar ainda, não sabia. Se você achou alguma coisa interessante, que nem um papel manteiga, que você não sabia que dava para usar isso como papel para molde, deixa nos comentários que eu quero saber o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e o que você não sabia. Deixa nos comentários, tá bom? Deixa o seu like para apoiar o canal. Vou deixar 2 vídeos aqui, como é feito o tecido e como é feito o bordado. Assiste que vocês vão gostar. Se inscreve nesse meu canal de costura, Ateliê da Hath, e também no meu canal de vlogs, Hath Moda. Se inscreve para vocês não perderem as novidades. Beijinhos cheios de glitter e nos vemos no próximo vídeo.